vamos para o Classroom, a nossa atividade da semana passada sobre notícia. Então vamos lá, vocês veem que tem uma notícia, não é, da Folha de Pernambuco e o título é: a reabertura de restaurantes e academias de ginástica começa no dia 20 em Pernambuco. E aí vocês têm uma fotografia e a pessoa que escreveu a notícia, que foi Ais Falcão, né? No dia 9/7 de 2020, às 17 horas e 57 minutos. Então, vocês veem aí, a notícia diz assim: apesar da pressão dos empresários, restaurantes e academias seguirão fechados em Pernambuco, ao menos por mais uma semana. A reabertura desses serviços, segundo o anúncio do governo do estado nesta quinta-feira, dia 9, vai acontecer a partir do próximo dia 20, começando pelos estabelecimentos localizados na região metropolitana do Recife e nas zonas da Mata Norte e Sul. Mas, ao mesmo tempo em que anunciou essa data, os secretários informaram que é passível de mudança a depender das alterações dos indicadores de saúde relacionados aos números de novos casos, internações e óbitos em decorrência da Covid-19. Por enquanto, os serviços de alimentação, que englobam restaurantes, cafés e lanchonetes, seguem com a autorização para funcionar no sistema de delivery e como ponto de retirada. A reabertura para o público no dia 20 deverá seguir uma série de protocolos sanitários discutidos entre o governo do estado e representantes do setor. Entre as determinações já anunciadas está o limite do número de clientes em 50% da capacidade de casas, restrições de horário, devendo os estabelecimentos ficarem fechados das 20 às 6 horas. É uma atividade que traz um pouco mais de risco, porque para se alimentar, as pessoas têm que retirar a máscara e há uma interação maior. Estaremos com capacidade de 50% e uma série de critérios necessários para evitar que haja contaminação nesses estabelecimentos. É importante saber que atividades como essas precisam voltar a funcionar para dar oportunidade de emprego e renda, mas precisamos olhar para a saúde. Passamos por um pico alto. É muito importante o comportamento dos pernambucanos para evitar cenas que vimos como em outros estados. Tem que respeitar o distanciamento e fazer uso de máscaras para que a gente evite dar um passo atrás. É o que temos chamado de novo normal. A gente não pode voltar ao mesmo tipo de atitude que tínhamos antes sem que haja uma vacina, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Scheinbach, em uma entrevista coletiva concedida desta quinta de forma remota. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os bares ainda não têm previsão para reabrir, a não ser que estabelecimentos optem por se adaptar ao modelo dos serviços de alimentação, respeitando as restrições de público e horário, bem como o distanciamento entre as mesas, sem opção para permanência em pé. Não foram adiantados, por hora, os protocolos para o retorno de academias e ginástica. Existia uma previsão para que os bares, restaurantes e academias retomassem as atividades já na próxima semana, dando início à fase 6 do plano de convivência das atividades econômicas com o Covid-19 no estado. Essa tendência ganhou mais força após os manifestos recentes dos profissionais desses setores solicitando permissão para a volta. No entanto, os números da semana epidemiológica, dia 27, refere-se ao período entre o dia 28 de julho e 4 de julho. Acenderam um alerta. Segundo o secretário estadual de Saúde, André Longo, na semana epidemiológica 20, que foi do dia 10 ao dia 16 de maio, Pernambuco viveu o pico mais alto dos mais graves, com 2.231 registros de pacientes com síndrome respiratória aguda grave e mais de 700 óbitos, tendo em média diária em torno de 100 mortes. Pouco depois, o estado entrou em uma fase de estabilização, seguida de uma tendência de queda, permitindo o início da retomada de atividades. Porém, essa tendência de queda apresentou uma estagnação na semana passada, embora os números de novos casos sejam de 75% menores em relação à semana do dia 20, e de óbitos inferiores a 79%. Foram notificados 571 casos graves e 158 óbitos, o que dá uma média de 22 mortes por dia. Mesmo assim, notamos que na última semana, em comparação à semana anterior, semana epidemiológica, dia 26, entre os números de novos casos, uma mudança no comportamento de atenuação de queda antes notada e um decrescimento no número de novos casos. Nos últimos 4 dias, em especial, voltamos à tendência de uma queda
Isso não foi só observar o movimento, explicou Longo. Também presente é a coletiva remota, ressaltando que, por esse motivo, não haverá avanço de fase do plano de convivência de macro-regiões 1, 3 e 4 na semana que vai do dia 12 ao dia 19 de julho. Apenas no Agreste andará após o novo período de quarentena rígida. Continuamos trabalhando com cautela no retorno aos seguros das atividades e por isso não temos um avanço na fase de RMR no Sertão nessa próxima segunda-feira, dia 13. A única região que vai avançar no Agreste do estado, a segunda macro. Seguimos analisando os dados permanentemente e a tendência, se houver segurança dentro dos indicadores sanitários e os números estabilizados, é a liberação no dia 20 de etapa 6 do plano de convivência, permitindo a abertura de serviços de alimentação e academias de ginástica na primeira macro, comentou o secretário de Saúde. Assim como Chavanbach, Longo alertou ser necessária uma postura responsável da população para evitar retrocessos no plano de convivência. Temos visto cenas de aglomerações e pessoas sem máscara, usando a máscara de forma equivocada. O vírus ainda está entre nós. É sempre importante repetir. Se tivermos impactos na rede hospitalar e na saúde das pessoas, não vamos hesitar em dar passos atrás nesse plano. Não queremos isso, mas para tanto é preciso manter as medidas do isolamento e distanciamento. Além da higiene, a batalha contra a Covid está longe de terminar e precisamos que todos tenham compromisso. Essa notícia está disponível no site da Folha PE, está aí o link que vocês podem acessar. A primeira questão é o seguinte: as notícias geralmente relatam acontecimentos recentes, fatos novos que despertam a curiosidade do público a que se destinam. São publicados em jornais, revistas, rádios, televisão, em página virtual. E sobre a notícia lida, responda. Letra A. Em que veículo foi publicada? A notícia foi publicada na internet, né? Vocês viram aí a fotografia da página. Como é possível você comprovar a sua resposta? Na letra B, justamente isso, né? Nós temos uma página postada e logo abaixo da notícia nós temos o link, né? Que nós chamamos de referência. Na letra C, onde podemos encontrar essa notícia? No link, nas referências, está aí onde nós podemos encontrar essa notícia, que é Folha PE, né? A Folha de Pernambuco, no portal Folha de Pernambuco. Na letra D, qual é a data de publicação da notícia? Vocês veem logo abaixo essa data, né? Mas é a data de acesso, prestem atenção, dia 10 de julho de 2020. E a data da publicação da notícia vocês vão encontrar na primeira página, no print da página. É essa data aqui, ó, dia 9 de julho de 2020, às 17 horas e 57 minutos. É essa data aí que vocês vão colocar. Letra E. É possível confiar nessas informações? Nós dizemos que sim. Por quê? Porque esse site é um local de informações jornalísticas e há o nome do responsável pela notícia logo acima, né? A assinatura dele. Então, por isso que a gente imagina que é possível confiar nessa notícia e não se trata de uma fake news. Na segunda questão, nós temos assim: uma notícia geralmente compõe-se de duas partes, como já havíamos estudado, líade e corpo. E é no líade que encontramos informações importantes que resumem a notícia, como, por exemplo, o fato, as pessoas, o tempo, o lugar, como aconteceu e por que aconteceu. Com base nisso, localize essas informações no líade da notícia e escreva abaixo. Então, como a gente viu, todas as notícias têm que ter no líade, que é o parágrafo inicial, tem que ter um texto que resuma e que responda todas essas perguntas aí. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Se no primeiro parágrafo a notícia não responder a essas 6 perguntas, então ela está incompleta e ela não está apta para ser postada em um portal de notícias, por exemplo, em um jornal. Para ela estar completa, o primeiro parágrafo tem que responder a essas 6 perguntas. Então, vamos lá para a resposta. Da letra A é o quê? Então, quando a gente fala o quê, nós estamos perguntando o assunto da notícia. Qual é o assunto da notícia? Nesse caso, seria a reabertura de academias e restaurantes de algumas regiões de Pernambuco. Letra B.
De quem fala a notícia, né? Quem é que está falando aí na notícia? Está falando em nome do governo do estado de Pernambuco. E quando foi, você vai lá ver a data de postagem, que foi no dia 20 de julho. Letra D. Como, né? Como isso aconteceu, né? A reabertura é passível de mudança e irá depender dos indicadores de saúde. Nesse caso, como vai acontecer, né? Não aconteceu, é como irá acontecer. Letra E, onde? Em algumas regiões de Pernambuco, né? Como ele está destacando aí, algumas regiões que abrem inicialmente e depois, consequentemente, as outras regiões irão fazer essa abertura também de serviços essenciais. Na letra F, por quê? Porque isso aconteceu por causa dos óbitos em decorrência do Covid-19. Está lá na última linha do primeiro parágrafo. Então, todas essas informações vocês vão encontrar aqui neste parágrafo inicial, ok? Vamos para a terceira questão. Identifique que maneira o fato foi relatado na notícia, de que maneira, de modo pessoal ou impessoal, e reescreva um fragmento que comprove sua resposta. Na verdade, a notícia foi escrita de forma impessoal, como nós vemos aqui em alguns parágrafos, por exemplo, aqui nesse trechinho, que não foram adiantados por hora os protocolos para o retorno de academias. Nós vemos também em outro trecho, por exemplo, aqui, deixe-me ver, onde ele diz aqui, é muito importante o comportamento de pernambucanos para evitar cenas que vimos como em outros estados, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, vocês veem que em nenhum momento ele dá a opinião dele, né? Ele se mostra passível de comentários, né? De comentários pessoais. Porém, ele coloca isso em forma de afirmação. Como, por exemplo, nós vamos ver na questão 7. Daqui a pouco nós veremos de que modo ele faz isso. A quarta questão diz assim: observe o título da notícia e crie um subtítulo para ela, ou seja, uma linha fina que complete o título e explique um pouco mais do texto em poucas palavras. Então, vamos lá. Vocês têm aqui no texto, apesar de ser uma resposta pessoal, né? Eu só posso ajudar vocês a sugerir alguma coisa para vocês. Então, vocês têm aqui, reabertura de restaurantes e academias de ginástica começa no dia 20 em Pernambuco. O que vocês poderiam colocar? O que eu colocaria nesse caso? A depender da situação das seguintes semanas, ou então tudo isso irá depender dos resultados que irão aparecer nas próximas semanas no estado de Pernambuco. Colocaria alguma coisa desse tipo que iria completar o título e iria dizer algo mais sobre o texto, né, que a pessoa encontraria no texto. Então, vocês veem que é coisa rápida, pouca, que só completa, né? Como em outras notícias nós vemos que tem título e subtítulo, né? Nós vemos e chamamos de linha fina, que não é a informação principal, mas que completa. Vocês poderiam colocar alguma coisa desse tipo. É uma resposta pessoal, tá, minha gente? Então, vamos para a próxima questão, que é a quinta questão. O mundo da internet tem trazido coisas novas para a comunidade virtual. Essa notícia, por exemplo, está acompanhada de uma mídia de transmissão de informações, que é o podcast. Como vocês puderam notar lá no Classroom, né, eu coloquei um podcast junto a essa atividade. Vocês teriam que voltar ao ambiente onde está disponibilizada a atividade, baixar e ouvir com atenção. O podcast é um material entregue na forma de áudio muito semelhante a um rádio. A diferença é que ele fica disponível para o consumidor e que ele escute quando quiser. Não é um programa ao vivo. E você acha que o podcast pode facilitar a transmissão de informações? Explique. Então, nesse caso, vocês iriam responder, né, de forma pessoal, dizendo se o podcast facilita a transmissão de informações e por quê. Então, nesse caso, como vocês iriam fazer uma resposta pessoal, na minha opinião, eu acho que facilita, porque algumas pessoas não podem
ou não tem tempo de ler uma notícia na internet ou no celular ou no jornal impresso e simplesmente estão no carro e colocam um podcast e ouvem as notícias, né? Vocês veem que a notícia do podcast ela é de uma forma mais rápida, um pouco mais resumida. Então dá para todo mundo ter acesso à informação sem precisar parar para ler alguma coisa. Então essa daí seria a minha explicação. Eu não sei o que vocês colocaram. Sexta questão. Qual o principal veículo de disponibilização dos podcasts? E pesquise em alguns sites de notícias, ouça e reescreva aqui, informando a data e o endereço eletrônico. Nesse caso, vocês colocariam que o principal veículo de disponibilização do podcast seria a internet, iriam pesquisar algum podcast com alguma notícia, reescrever colocando a data e o endereço eletrônico, ou seja, o link que vocês acessaram. E aí tem um fragmento para vocês analisarem a seguir, eu não vou ler, porque ele está presente no texto, olha ele aqui. É uma atividade que traz um pouco mais de risco e tudo isso está entre aspas. Então vamos ver aqui, na letra A. Por que no fragmento acima as aspas foram utilizadas? Então, como vocês viram, não é uma fala de quem escreveu o texto. É a fala do secretário de saúde que foi inserida dentro do texto. Então, essas aspas serviram para indicar a fala de alguém que não escreveu o texto. Letra B. Reescreva no fragmento uma opinião do secretário colocada de forma impessoal. Então, nós vemos aqui vários fragmentos dentro desse textinho aqui retirado da notícia, em que ele dá a opinião dele, mas de forma impessoal. Como, por exemplo, é importante saber que atividades como essas precisam voltar a funcionar para dar oportunidade de emprego e renda. Outra que ele diz aqui, é muito importante o comportamento de pernambucanos para evitar cenas que vimos em outros estados. Então, se vocês olharem bem direitinho, ele está dando a opinião dele, mas de uma forma impessoal. Por exemplo, ele não está usando expressões como na minha opinião, eu acho, né? Mas ele deu a opinião dele. Por que ele não usou essa opinião dessa forma? Porque em textos como esse, não é permitido que as pessoas utilizem opiniões de forma direta, e sim na forma indireta, como vocês viram aí. Na questão 7, ainda na letra C, tem um fragmento dizendo assim: atividades como essas, que está grifado, precisam voltar a funcionar para dar oportunidade de emprego e renda. O pronome grifado se refere a quê? Volte ao texto e verifique. No caso, a gente teria que localizar esse trecho dentro da notícia, que estaria aqui, e teria que localizar o que é que ele fala antes disso, né? Que seria justamente aqui, ó, serviços de alimentação, restaurantes, cafés e lanchonete, né? Seriam essas atividades que ele estaria se referindo aqui, com esse pronome, né? Que retoma essas palavras. E por que é que ele não repetiu essas palavras, né? Num texto, principalmente em um texto que seja aberto ao público, com uma forma de escrever padrão na linguagem culta, não é permitido que nós façamos a repetição de algumas palavras. Então, por isso que ele utilizou esse pronome para recapitular ideias e não colocar tudo novamente. Na questão número 9, tem dizendo assim: na notícia há diversos números e porcentagens. Com que objetivos eles são utilizados? Então, esses números, eles são utilizados para propagar uma confiabilidade maior para os leitores. Só assim eles acreditariam com certeza nessa notícia publicada. Além disso, eles nos dão informações precisas, né? E na questão número 10, na última questão, pergunta assim: quais são os números que comprovam a queda ou estagnação dos casos de Covid no estado de Pernambuco? Então, nós temos aqui no texto, aqui nesse parágrafo, o primeiro parágrafo da segunda folha, né, nós temos aqui, eu fiz um resumo, seria mais ou menos assim que vocês colocariam: 75% dos casos menores em relação à semana 20 e um número inferior a 79%, o que significa 571 casos graves e 158 óbitos.
o que dá em média de 22 mortes por dia. E então a atividade de vocês estaria concluída e nós terminamos aqui o trabalho com o gênero notícia, ok?